Fala Nação Azul, salve salve, bora lá para um pós-jogo aqui de Grêmio 3, Cruzeiro 0, pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Muitos jogos já aconteceram, mas um deles, como este hoje, né, neste domingo contra o Grêmio, a gente não tinha visto nesta temporada assim tão facilmente do Cruzeiro. Uma apatia, um desequilíbrio emocional, uma desatenção, um time desligado em campo. Eu sei que muitos que estão assistindo aí estão muito revoltados, eu também estou, mas eu demorei até um pouquinho para gravar este vídeo. Eu saí para assistir o jogo na rua, estava no barzinho assistindo, voltei, vinha ouvindo no rádio, né, a coletiva do Pepa, assisti alguns vídeos aí também do próprio Rafael Cabral, né, indignado na entrevista para a TV, depois ele falando ali também para as rádios e televisões também de uma forma um pouco mais branda, né, não tão revoltado como foi na saída diretamente do jogo, né, mas assim, este jogo do Cruzeiro ele é diferente porque ele mostra esse desligamento, essa apatia do time, essa falta de comprometimento e uma atitude que a gente não tinha visto em outros jogos. Porque em outros jogos do Cruzeiro, por mais que a gente está revoltado com a situação do clube no campeonato, a gente viu por várias vezes o Cruzeiro jogando de igual para igual, tendo mais oportunidades de fazer o gol, de vencer, de sair com a vitória, mesmo às vezes empatando ou perdendo, isso aí incomoda, mas por muitas vezes a gente falava, porra, o Cruzeiro jogou melhor. Aí a gente falava, jogou como nunca, perdeu como sempre. Era o que vinha acontecendo, perdeu ou empatava, né? Perdeu ou empatava. Então assim, este jogo ele é atípico porque neste jogo o Cruzeiro não conseguiu entregar nada, o Cruzeiro estava desligado, o Cruzeiro estava morto, o Cruzeiro estava desatento. E o Rafael Cabral fala nisso na sua entrevista ali para a televisão e para a rádio, falando sobre a falta de atitude. E foi perceptível isso que até o próprio Pepa, em sua coletiva, ele fala isso por várias vezes, né? Que foi tudo errado neste jogo. E quando ele fala tudo errado, o Pepa ele se assume dentro desta culpa, né? Ele sempre blinda os seus jogadores e desta vez, mais uma vez, ele acabou blindando, chamando a responsabilidade para si. O Pepa levou um time hoje que talvez era o esperado do que poderia vir a acontecer, né? Algumas pessoas ainda não entendiam, porque o Vital acabou voltando, que o Bruno Rodrigues ficou no banco, foi diferente daquele 4-2-3-1 da semana passada, mas era um jogo em casa, dessa vez é um jogo fora, então tem várias estratégias e definições assim, mas mais uma vez o Pepa, na verdade desta vez ele fez muito mais substituições na defesa, não sei se vocês observaram isso, porque ele trocou, só não trocou na verdade, foi o Luciano Castanho e o Rafael Cabral, mas os dois laterais, né? Ele não colocou um outro lateral no lugar do Palácio, mas ele colocou o Paulo Vitor ali, meio fazendo aquela ala esquerda, direita na verdade. E ele leva o William, e o William sem condições, mas era opção. Então, se levou, a gente acha que tem condição, né? Então tá muito confuso as decisões do Pepa, mais uma vez o 6 por meia dúzia, tirou o Jussa, colocou o Felipe Machado. São as mesmas opções, né? Ok que ele tem um limite do elenco, ele tem um limite de peças, a gente sabe disso, o Cruzeiro entrou no limite orçamentário para contratar, aqueles que contratou já tá dentro do limite. Só que eu vou, para não ficar muito longo esse pós-jogo aqui, que eu vou deixar para falar mais no podcast, eu vou ser sincero com vocês, o Cruzeiro é aquele time que está sempre no limite, sempre no limite. E quando algum jogador que é o menos pior do elenco, se ele não se destaca, o time não consegue brilhar com nada. Se o treinador, que tem as suas limitações, se ele já consegue fazer o máximo daquele, se ele continuar no mesmo, ele não vai conseguir ver algo novo. E quando o torcedor pressiona o Pepa pela sua saída, é porque já não consegue mais ver ele evoluindo esse time do Cruzeiro. Mas dá para evoluir, tem coisa a se fazer nesse Cruzeiro, mas o Pepa não faz. Ele continua nos seus mesmos jogadores, nas mesmas opções. Agora, é foda. Eu sei, o Gilberto tá péssimo, atrapalha o último jogo e tal, mas isso mostra que tem algo mal planejado nesse Cruzeiro. Entendeu? O que? Se todo mundo quer o Gilberto fora do Cruzeiro, tira o fato do Gilberto não estar fazendo gol. Tô falando tirar esse fato, essa raiva da torcida com o Cruzeiro e pega só o fato lógico da situação. Você tem um jogador como o Gilberto no elenco, aí ele vem, fez aquele problema no jogo, Machado sai xingando, próximo jogo o cara nem levado é.
Então, que ânimo que vai ter depois esse cara pra jogar no elenco? Como é que fica o grupo, cara? Você tá entendendo isso que eu quero falar? Como é que tá esse grupo do Cruzeiro? Esse grupo tá rachado? Esse grupo tá com problema? Porque o Rafael Cabral dá uma entrevista de puto pela... Tem que ser resolvido internamente isso. Por que internamente? Por que não externamente isso que a gente já tá vendo? Já tá público isso que tá acontecendo no Cruzeiro. Não é? Usar a palavra treta é bem delicado, mas a treta no sentido de estar confuso, de estar mal explicado, tá essa história do Cruzeiro. Tá mal explicado o que está acontecendo internamente no clube. O que que é? O que que esses jogadores... não deu liga? Porra, tá muito estranho, não tá? Tá rachado o elenco? Fica parecendo isso, a gente começa a ficar pensando isso. Ou é só a parte psicológica desse elenco do Cruzeiro que realmente está fragilizada? A derrota, o empate para o Corinthians colocou uma pressão no resultado no próximo jogo, porque o Cruzeiro queimou a sua gordura no campeonato. O Cruzeiro não tem mais aquela gordura que foi conquistada lá no início do campeonato, vencendo o Santos, Bragantino, o Grêmio. Perdeu aquela gordura. O Cruzeiro não tem mais. E aí deu sorte nesta rodada que os adversários diretos ali próximos, o Goiás empatou com o Corinthians, o Bahia perdeu, o Santos perdeu, então o Vasco também, né? Então dá aquela tranquilidade nesta rodada. Mas colocou aquela pressão no Cruzeiro pelo resultado. Por quê? Jogou mal contra o Corinthians, né? Aliás, jogou mal o Corinthians, jogou bem contra o Corinthians, mas não venceu o Corinthians. Aí chega esse jogo agora, tem que vencer. Só que é contra o Grêmio, onde o Cruzeiro só venceu 2 vezes na história jogando na arena do Grêmio. Uma em 2014, gol ali do Everton Ribeiro e do Goulart, e depois em 2017 com um gol do Rafael Sobis. Foram as 2 vitórias do Cruzeiro. Jogar lá é difícil. E aí os caras com Soares, a gente sabe que é complicado. Agora, não pode ter, mano. Não pode ter. É falta de comprometimento. Os jogadores do Cruzeiro hoje desrespeitaram vestir a camisa do Cruzeiro. E é isso que desanima, isso que deixa preocupado, isso que dá medo, com os zonas de abaixamento chegando e tudo mais. Tá faltando comprometimento esses jogadores, esses atletas. Não sei se é porque quer derrubar treinador, não sei se o elenco tá... Temos que descobrir qual é o problema. Nossa, velho, motoca acelerando, eu tô uma raiva dessa porra. Olha, parou agora. Enfim, eu vou resumir por aqui. E resumir, não, já tem que tempão, 8 minutos de vídeo, eu tô só resumindo, falando, tentando desabafar, mas tô preocupado. Tô preocupado, eu sei que você também em casa tá, e é sinal de alerta ligado, a gente vai falando há várias rodadas, mas é isso. Próximo jogo contra o Bragantino em casa, e aí bota a pressão. É obrigado vencer o Bragantino em casa. O Cruzeiro é obrigado a vencer, retomar o caminho das vitórias, desta vez contra o Bragantino. Promoção de ingresso vai ter, a torcida com certeza vai marcar presença, a torcida tá apoiando o clube, mas ela também tá cobrando, fez manifestação na porta da Toca e vai continuar manifestando sim contra o treinador, contra alguns jogadores, porque a gente quer o melhor para o clube e ninguém quer passar pela mesma situação que foi 2019. Falamos mais sobre este jogo, mais detalhes aí lá no pós-jogo não, no podcast do Cruzeiro, segunda-feira, 8 horas da noite, beleza? Nessa segunda mesmo, 8 horas da noite, ao vivo, eu, João Paulo Big, Fabrício Simas, vamos resenhar aí sobre esta infeliz rodada do Cruzeiro. O pior jogo era pipa. Valeu!